Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Um beijo no coração. Aqui é Serginho Borges, vosso servo, trazendo aqui duas feras. Gerson Pinto, que é o CEO do Academia da Vida, Life Academy, tem no seu currículo a preparação de mais de 30 mil profissionais, não é? Em toda a sua carreira, preparando essas pessoas para a vida, para a Academia da Vida. Gerson, uma super tarde para você. Boa tarde, Serginho. Super tarde para os nossos amigos, nossos ouvintes aqui da Life Academy. Boa tarde também, doutor Augusto Maia, que está com a gente aqui, não é? Boa tarde. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, querido. Que presente ter você ontem, olha, foi bacana, muito inspirador. Falamos aqui quase 20 minutos e ficou um gostinho de quero mais. Falamos sobre ontem que você foi feito para brilhar, as fases da vida, as coisas que você enfrentou, os desafios e obstáculos que você superou. Mas também falamos de que muitas pessoas, e o Gerson fez essa abordagem também, que tem todas as circunstâncias, todo o cenário, toda a estrutura para poder, então, desenvolver o seu potencial, não desenvolvem, e muitos que têm todas as circunstâncias adversas acabam desenvolvendo. E hoje, então, vamos falar um pouco para entender esses sabotadores, esses bloqueadores, esses padrões mentais. Por que às vezes isso acontece? Porque alguns se desenvolvem a despeito de inúmeras limitações e outros, às vezes, com todas as facilidades, não se desenvolvem. Não, perfeito. O que é importante é saber que todos podem desenvolver, né? Isso é importante ter claro. Todo ser humano, ao vir nesse planeta, ao estar vivo, ele vem com potencial para brilhar, para crescer, para se desenvolver, para dar certo, para fazer, apesar da dificuldade. Isso é importante estar claro. Agora você pode estar perguntando, né? Mas por que eu não consigo? Por que eu fico patinando? Por que eu fico patinando? Porque tem pessoas que ficam patinando e não se desenvolvem e outras pessoas andam. E aí a gente vai imaginar que tem pessoas que são privilegiadas, que são mais dotadas, e aí não. Todos podem. Então, a partir desse princípio, então vamos entender que tem algumas coisas que fazem a diferença, são os sabotadores. O primeiro sabotador que vem no processo que a gente podia começar a refletir é a questão do autoconhecimento. A gente não é educado para se conhecer. A gente, nesse processo de socialização que a gente tem lá, nas nossas primeiras experiências que a gente tem na vida com os nossos familiares, são experiências que não facilitam o autoconhecimento. O que eu estou sentindo, eu posso expressar o que eu estou sentindo, eu posso falar que eu estou chateado, eu posso falar que eu fiquei triste, não posso. Aí, de repente, eu estou fazendo um trabalho com uma pessoa que, de repente, tem uma família que muda muito. E ela fica triste porque perde os amigos. E aí ela não pode expressar que está triste, que está chateada, que está magoada, porque o pai vai ficar chateado, o pai fica magoado, a mãe fica chateada. Então ela aprende que ela tem que, de uma certa forma, não entrar em contato consigo mesmo, para poder lidar com a realidade. Nossa, então ela começa a não se conhecer. Não se conhecer, não saber o seu potencial, não saber até onde você pode ir, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode se desenvolver. Então, quando a gente está dizendo aqui que você nasceu para brilhar, ela está lá se perguntando, mas o que nasceu para brilhar Como? aqui? Porque, Como? Não é? Eu vejo assim, na minha experiência como consultor, muitas vezes eu me deparo perguntando a algumas pessoas e dizendo assim, quem é você? O que você de fato quer fazer com a sua vida? E muitas pessoas não travam, não conseguem dizer. Algumas não, algumas parecem que assim você... Eu já tive a experiência de conversar com crianças, adolescentes, e perguntar assim, o que você quer fazer da sua vida? Ela me conta a história dela, aquilo que ela quer fazer, onde ela quer chegar, as coisas que ela quer realizar. E algumas pessoas, às vezes adultas, não conseguem dizer. Fala bem de você mesmo. Não consegue. Não consegue falar das suas qualidades. Ele não consegue falar das suas qualidades, aquilo que ela tem de bom, porque efetivamente não foi ajudado a gerar esse processo de conhecimento. Então a gente precisa, a partir do pressuposto, que eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, saber qual é o meu potencial, quem são as minhas qualidades, quais são aquilo que eu preciso melhorar para crescer. E entender assim, a gente só tem sucesso, o nosso sucesso, a gente só brilha com o que a gente tem de bom.
Então, se você quer ter sucesso na vida, você tem que olhar para as suas qualidades. Claro que para eu olhar para minhas qualidades, eu precisaria ter tido, no meu processo de formação, alguém falando, né? E por qualidades, a gente está dizendo aqui habilidades, competências ou aptidões, não é? Sim, sim. A gente usa muito em gestão de carreiras uma expressão, tartaruga em cima do armário. Ou foi enchente ou tem mão de gente. Ou seja, sozinha ela não subiu lá. Tá? Porque tartaruga não nasceu para ser alpinista, né? Então, muitas vezes as pessoas não... O que a gente está dizendo aqui é que muitas pessoas não se realizam porque elas não conhecem de fato quais são as suas potencialidades. Né? Aquilo que ela faria bem, aquilo que ela de fato, aonde efetivamente ela poderia brilhar. Sim, ela não precisa ser uma lebre, né? A tartaruga não precisa ser uma lebre. Ela tem qualidades tremendas e uma das qualidades é que ela vive mais do que a lebre, né? Uns 100 anos de vida mais ou menos. Tem uma paciência para chegar no seu alvo, no seu objetivo. Ela não desiste, apesar de a gente olhar e falar, mas está muito devagar. Mas é devagar que eu chego lá. Então isso é uma qualidade tremenda, enquanto a lebre tem outras qualidades que eu preciso trabalhar também e enxergar. A grande questão é que eu não posso me comparar, né? Ficar me comparando o meu potencial com o potencial lá, eu gostaria de ter aquele potencial. A lebre é competente como lebre, a tartaruga é competente como tartaruga. Perfeito. E aí eu preciso validar a tartaruga e dizer para ela que ela tem uma competência tremenda, assim como eu tenho que validar a lebre e dizer que ela tem uma competência tremenda. Esse autoconhecimento vai ajudar você a fazer a diferença no dia a dia, porque você tem que, para brilhar, tem que acreditar em você. Mas para eu acreditar em mim, eu tenho que olhar esse potencial e dizer, legal, dá certo, vou lá. E a gente cresce exatamente com essas qualidades, com esse potencial. Se a gente ninguém cresce se eu começar a mostrar para ele o que ele tem de defeito, de falha, ou de dificuldade, frente a uma situação específica. Eu posso estar chegando para a tartaruga e dizer, olha, eu preciso agora que você agilize. Então, você é muito muito devagar, você é muito isso. Quer dizer, ela não vai ter sucesso a partir da fraqueza dela. Tentando fazer da tartaruga uma lebre. Isso. Não é? E, de uma certa forma, nesse momento, eu estou gerando um nível de tensão nessa tartaruga violenta, na qual ela vai começar a desenvolver outros bloqueios internos muito sérios que vão comprometer o sucesso dela. Agora, é claro que eu preciso mostrar a minha dificuldade, porque a minha dificuldade é que vai evitar o meu fracasso. Mas o que vai fazer eu ter sucesso, eu brilhar, não é a minha dificuldade, é o meu potencial, são as minhas qualidades. Agora, eu tenho que entender o seguinte, eu estou aqui crescendo, me desenvolvendo com a minha qualidade, mas eu tenho que tomar cuidado com o fracasso. E o fracasso não vem pela minha qualidade. Ninguém fracassa pelas suas qualidades. Você fracassa exatamente porque você tem uma falha que você precisa olhar para ela. Então, eu preciso entender isso. E outra coisa que eu preciso entender é que eu preciso acreditar no sucesso, não porque tudo que eu faço dá certo. É só ler as biografias das pessoas de sucesso. Elas tentaram, tiveram dificuldade, tiveram problema, mas elas continuaram fracassos, foram lá, levantaram. Elas não deixaram de acreditar em si mesmo. Você não pode deixar de acreditar em você, porque você está passando uma dificuldade, talvez financeira, numa crise que a gente está passando nesse país. Isso não é motivo para você deixar de acreditar que você pode brilhar. Se eu não me conheço, aí eu começo a criar esses bloqueadores. Bom, então o primeiro passo, que é o autoconhecimento, que é o que o senhor está destacando agora, é fundamental. Fundamental. Mas tem muita gente que tem uma narrativa de vítima. Mas antes disso, Serginho, vamos segurar essa aqui, porque até o fato de não se conhecer pode ser um processo de vitimização. O doutor Augusto vai falar dele daqui a pouco na sequência. Ótimo. Certo? Mas eu queria voltar ainda, porque nesse processo de desenvolvimento de carreiras, e a gente está falando aqui da possibilidade de desenvolvimento de pessoas, o que a gente está colocando assim, o ideal era que esse indivíduo, desde pequeno, né, ele recebesse lá todos os insights, todos os estímulos para se autoconhecer, né, e se desenvolver. Saber, né, o seu potencial. Legal. E saber que ali você vai por ali. E agora, a gente está falando aqui para muitas pessoas que já são pessoas adultas, algumas já são pessoas maduras, e que olham para suas vidas e falam assim, se eu tivesse me descoberto lá atrás, a minha história seria outra. Ou, se eu conseguisse me descobrir agora, talvez a minha história daqui para adiante poderia ser outra. Até porque
a gente sabe que o que determina o nosso futuro não é o nosso passado. O nosso passado determinou o nosso presente. O que vai determinar o nosso futuro é o que a gente vai fazer com o nosso hoje. Agora eu pergunto, é possível um indivíduo com 30, 25, 30, 40, 50 anos se autodescobrir? É possível e é necessário e dá para fazer. Agora, quando não é tarde. Não, nunca é tarde. Você está vivo. Ó. Quando tem vida, enquanto você está vivo, você pode brilhar. Amém. Isso Glória é a Deus. muito importante. Eu ouvi recentemente uma história de um cidadão de 92 anos que começou a estudar japonês. Olha aí, vovô. Aí alguém perguntou e disse assim, mas por que aos 92 anos você vai começar a estudar japonês? Esse porque depois fica mais fácil de eu aprender mandarim. É isso aí. Perfeito. Então, ele estava com gás, Uau. tá certo? Não, mas esse é o princípio. Tudo é possível para aquele que crer. Então eu preciso crer nesse processo e ir nessa direção. Mas não se esqueça de uma coisa assim, o autoconhecimento, ele só existe numa relação. Você não se conhece isoladamente, indo por um lugar isolado e ficando lá. Não, vai ser na relação. Então, quando você participa de um relacionamento, um coach, por exemplo, você, de uma certa forma, vai estabelecer uma relação onde o outro vai estar mostrando para você algumas questões. Desenvolvimento de carreira também é mesmo assim. Você vai desenvolver teste, vai desenvolver relação onde você vai se enxergar. Então, é importante isso. Por exemplo, na Academia da Vida, você tem uma oportunidade, você participando, de se conhecer. Isso é que eu ia colocar, porque existe um método para ajudar as pessoas a se autoconhecer, não é? Com certeza. E aqui, doutor Augusto, vamos pensar aqui quais são os grandes elementos que precisam ser conhecidos, não é? O indivíduo precisa conhecer as suas aptidões, não é? As suas potencialidades, né? No que ele é bom, né? Ele é bom trabalhando com coisas, ele é bom trabalhando com pessoas, ele é bom trabalhando com informações, fatos, ideias, ou com uma combinação deles, né? E a gente lá na Life Academy tem ferramentas para isso, né? Que ajuda o indivíduo a se autoconhecer, mergulha no processo de autoconhecimento, para que ele consiga se conhecer nessa dimensão, né? Essa é uma dimensão. Que outras dimensões, além das competências, né, específicas, né, seria importante ele se conhecer? Olha, quando a gente está falando do ser humano, ele tem um leque muito grande. Quando a gente está falando para lidar com uma empresa de uma maneira geral, aí você tem alguns limitadores. Mas quando você está falando de ser humano, ele precisa entender como é que ele é. Por exemplo, a gente está falando da questão da inteligências, por exemplo, multifocais. Ele pode ser um cara mais sinestésico, ele pode ser um cara mais relacional, de inteligência intrapessoal e interpessoal. Qual é a facilidade dele, né? Ele pode ser mais lógico, raciocínio lógico, mais formal, então isso vai ser mais fácil para ele. Qual é o percurso que ele vai percorrer nas relações sociais dele, né? Então, ele pode desenvolver questões mais filosóficas, por exemplo, ele pode ser um cara intrapessoal, mais filosófico, mais de pensar, então é um cara que vai gerar ideias. É o cara das ideias. Das ideias. Uhum. Então, existe assim um arcabouço tremendo. A grande questão é direcionar ele nesse universo de informação para ele se conhecer e ver aonde ele está situado, né? Qual é o aqui e agora dele? O que é que ele está fazendo? Ele está casado, está solteiro? Ele está numa empresa? Qual é a empresa que ele está? É tecnologia? Não é? Ele é um empreendedor? É um empreendedor? Não é? Ele está funcionário? Então, em cima disso é que a gente vai ele traçar... funciona melhor como liderando? Ele funciona melhor como liderado? Liderado. Né? Ele tem habilidades de liderança, ele tem habilidade de planejamento, controle, direção, comunicação, ou não tem, mas tem aptidão para desenvolver, ou não tem, ele vai funcionar melhor como uma parte dentro de uma estrutura, ele é melhor executor, né? Tal. Então, ele é mais expansivo, ele é mais introvertido, quer dizer, e aí em cima do mapeamento da realidade dele, ele vai conseguir ter uma noção mais clara de quem ele é e para onde eu vou com a minha vida, né? Ou seja, sabendo isso tudo, sabendo o contexto que eu estou vivendo nesse momento, no Brasil, eu enquanto pessoa, e para onde eu vou com a minha vida. Isso facilita tremendo. Tem muita gente que está, de repente, numa agenda de sobrevivência.
Porque às vezes um cunhado indicou para uma empresa, para um trabalho, e a pessoa se encaixou ali e está ali, mas ela não é aquilo, Sim. né? E aí, que momento que às vezes vem essa frustração e que oportunidade que ela tem para romper com essa situação e ser ela, e poder realmente explorar o potencial dela. Então, mas para ela poder fazer isso, ela precisa fazer uma avaliação, né? Então você tem que usar ferramentas para ela poder fazer uma avaliação, ver como é que ela está. E ela tem que se conhecer o suficiente para dizer, olha, eu estou aqui fazendo uma coisa que é um subserviço, não me agrada, não é o que eu quero, estou subdimensionado nesse trabalho, né? E é isso que eu quero da minha vida, né? Agora, por que eu estou subdimensionado? Porque, de repente, eu não acredito muito na minha capacidade, ou porque eu estou me considerando como vítima, não tive oportunidade, é o que eu tenho, é isso aqui, ou eu estou culpando o outro, dizendo, não, é porque me colocaram aqui, o pessoal não vai com a minha cara. Não. E essas são ferramentas que fazem parte do módulo Como Está a Sua Vida, não é? Que é aquele módulo dentro de Academia da Vida, em que a gente permite que as pessoas realmente avaliem com honestidade as suas vidas, né? Avaliem com honestidade as suas vidas e respondam aquelas perguntas: o que eu gosto na minha vida e o que eu não gosto da minha vida. Entre aquilo que eu planejei e sonhei para a minha vida, o quanto eu realizei, né? O quanto de fato me tornei aquela pessoa que eu gostaria de ser, o quanto eu tenho realizado as coisas que eu planejava, o quanto eu estou conseguindo conquistar as coisas que achava que seriam recompensas naturais de ter me tornado a pessoa que eu planejei. E a gente tem, então, ferramentas na Life Academy que vão trabalhar nessa direção. Agora, não se conhecer, então, é um restritor que impede que as pessoas se desenvolvam, ok? Mas nós temos outros. E esses outros, Serginho, vêm quando? Olha, pessoal, eu estou olhando aqui para o relógio e eu tenho que fazer uma pergunta para o doutor Augusto Maia. Doutor Augusto Maia, o senhor se responsabiliza pelas pessoas que estão nos ouvindo e pode voltar amanhã? Estaremos aqui. Ô, bênção, é bênção, gente. Aqui Você sabe que o doutor Augusto Maia, ele é baiano. Opa! E o baiano é um ser humano feito só de coração. Então ele não poderia dar outra resposta a não ser sim, tá certo? Porque a proposta é fazer com que as pessoas possam brilhar, não é isso? É isso. Então vamos trabalhar em cima disso. Muito bem. Tem muita coisa para falar sobre baixa autoestima, isolamento, né? Sobre culpa, crenças negativas, enfim. Tem muito tema para você, porque aqui no Life Academy é assim. A Academia da Vida está aqui na Dória FM para levar para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua mente, para o seu coração, tudo isso que faz com que você realmente entenda que você foi feito para brilhar. Anote o nosso WhatsApp, é 11 9 80 24 6262 e o nosso site academiadavida.online, e aí você abre a nossa página. Se conecte conosco, continue conosco e vamos de louvor aqui na Dória FM. Life Academy, a Academia da Vida, porque você foi feito para brilhar.